Olá, bom dia a você que acompanha a programação da TV Câmara, são 11h36, está entrando no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E olha, o governo do estado de São Paulo liberou que as atividades econômicas voltem a funcionar sem restrições. Mesmo com a liberação, os cuidados devem permanecer. E a partir dessa terça-feira, dia 17 de agosto, estabelecimentos comerciais e de serviços de todos os setores econômicos não terão mais limites de horário e nem capacidade de ocupação de público. O que há é apenas uma recomendação para que aglomerações sejam evitadas e o uso de máscara continua obrigatório. Também serão liberados os eventos sociais, culturais e as feiras corporativas com controle de público. Continuam proibidos apenas shows com público em pé, pistas de dança e torcidas em estádios de futebol, que devem ser autorizadas a partir de 1º de novembro. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, a liberação de atividades começa em um momento em que o Estado vem apresentando queda no número de óbitos e internações por Covid-19, graças ao avanço da vacinação. No entanto, isso não significa que a pandemia esteja controlada. Aqui em Cubatão, a administração municipal ainda não se manifestou quanto às liberações. Informou por meio da assessoria de imprensa que o portal do Plano São Paulo ainda não liberou informações sobre as medidas a partir do dia 17 e ressaltou que a Prefeitura de Cubatão segue o plano do governo do estado de São Paulo. A assessoria informou ainda que até segunda-feira, dia 16 de agosto, estava em vigor o decreto que foi publicado no dia 29 de julho, prorrogando as medidas emergenciais de caráter temporário e excepcional destinadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Vale lembrar que o Plano São Paulo dá autonomia para que prefeitos aumentem ou diminuam as restrições de acordo com os limites estabelecidos pelo Estado. Vamos acompanhar agora as principais capas dos jornais que rodam no estado de São Paulo. Folha de São Paulo, olha, Pacheco indica que rejeitará processo de juízes no STF. Bolsonaro promete acatar a decisão do Senado, que travou a indicação para o Supremo. Estado de São Paulo, Cantareira entra em estado de alerta. Sabesp nega riscos. Com poucas chuvas, reservatórios que abastecem mais de 7.200.000 habitantes de moradores da Grande São Paulo, capital, que já opera agora com 40%, e ainda o consórcio que trata desse assunto prevê que vai atingir 20% em dezembro. Então é um risco muito grande aí de falta d'água. Jornal A Tribuna. STF obriga a enviar vacinas a São Paulo. A ordem da corte é para que se complete a imunização. Não precisava isso, né? Vamos lá para o Diário do Litoral. Justiça de São Paulo impõe a participação da sociedade civil no CONDESB. O órgão terá que garantir metade do número de assentos para que seja composto por cidadãos sem vínculo governamental. Olha, a partir de hoje tem início a vacinação de jovens a partir de 12 anos que têm alguma comorbidade. A Marcela vai nos trazer mais informações. A partir dessa quarta-feira, dia 18, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades poderão ser imunizados contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta segunda pelo governador João Dória e, ao menos nesse primeiro momento, Cubatão seguirá o cronograma estadual. Sobre o calendário futuro, a Secretaria de Saúde do município informa que é necessário aguardar a chegada de novas remessas de doses, para assim definir se Cubatão seguirá ou não o cronograma do estado. Inicialmente, os adolescentes receberão apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a ser aplicada nessa faixa etária. O uso da Coronavac está em análise pela agência. Até essa segunda-feira, 59,19% da população cubatense já havia sido imunizada com ao menos uma dose ou com a vacina de dose única. A vacinação está sendo realizada no Centro Esportivo Pita, das 9 da manhã até as 3 da tarde, e em mais 10 unidades de saúde do município, das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. Isso aí, vacinação a partir de 12 anos. Isso é bom, hein? Vamos agora do nosso boletim epidemiológico, vamos ver como é que estão os números da Covid aqui na nossa cidade.
Olha, casos confirmados de Covid, 15.321. Casos suspeitos em isolamento, 308 pessoas. Casos descartados, 17.335. Os óbitos que estão ainda em investigação, 3 óbitos. Óbitos que foram descartados, 50. Porém, óbitos confirmados, infelizmente, 496 pessoas perderam sua vida aí devido à Covid. Agora, o número de 14.757 pessoas que foram recuperadas, se recuperaram. Olha, os leitos ocupados em UTI Covid hoje são 3. A taxa de ocupação do dia está em 21,43% e a taxa de ocupação mensal 26,42%. Agora, o número da vacinação. As doses aplicadas aqui na cidade de Cubatão, 103.208 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose, sendo 75.011 primeira dose, eu falei errado aqui, 103.208 já receberam vacina, sendo que 75.011 pessoas a primeira dose, a segunda dose foram 24.952 pessoas e a dose única, que é a Janssen, 3.245 pessoas. O percentual de pessoas adultas vacinadas é 78%. Já o percentual da população são 45%. Vamos agora também saber como está a vacinação na cidade, onde está acontecendo a vacinação e qual a idade. Hoje a imunização acontece para a primeira dose da vacina e o público-alvo é esse que a Marcela nos trouxe na matéria anterior, de 12 a 17 anos, né? Pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências, com transtorno de espectro autista, ou gestantes, puérpera ou lactantes, né? São hoje, dia 19, amanhã, dia 19 de agosto, começa essa vacinação. Vai ser no Centro Esportivo Pita, na UBS da Vila Nova, na UBS Mário Covas, no Jardim Casqueiro e na UBS do Bolsão 8. É importante que é preciso estar acompanhado do responsável. Essas são jovens, lembrando, de 12 a 17 anos, né? A partir de 12 anos, tem que estar acompanhado pelo responsável com um termo de assentimento de livre e esclarecimento para o menor assinado. O termo deve ser acessado no link que a Prefeitura disponibilizou, onde a pessoa vai baixar esse link e vai assinar aprovando a vacinação dessa criança. A criança, 12 anos. Os locais já passamos, é o Centro Esportivo Pita e nas unidades básicas de saúde. No Pita, sempre das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. E nas unidades básicas de saúde, das 8h30 às 16 horas. Jardim Casqueiro, Nova República, Vila Nova e Mário Covas. E vamos, o restaurante Bom Prato, ele voltou a servir refeições lá na sua área interna. E devido às restrições da pandemia, as refeições estavam sendo entregues em marmitex. Vamos conferir a matéria. E a partir dessa segunda-feira, dia 16 de agosto, o restaurante Bom Prato de Cubatão volta a atender presencialmente os moradores da região. Devido às medidas de restrições adotadas contra a transmissão da Covid-19 durante a pandemia, as refeições estavam sendo entregues em recipientes térmicos desde o ano passado. Com as recentes flexibilizações por conta do avanço da vacinação contra a Covid-19 e também a diminuição de casos graves e óbitos registrados diariamente em toda a Baixada Santista, o restaurante pode agora voltar com atendimento presencial. O café da manhã é servido entre as 7 e 9 horas da manhã, com um limite de 300 refeições, custando 50 centavos cada. Já o almoço é oferecido das 10h30 até as 13 horas, com um limite de 1.200 refeições, custando R$1 cada. Já o jantar é servido a partir das 17 horas, com um limite de 300 refeições, também pelo valor de R$1. O prédio do Bom Prato, de Cubatão, fica na rua Cidade de Pinhal, sem número, no centro. Crianças até 6 anos de idade não pagam. E olha, hoje o dia começou com uma forte neblina. Quem acordou um pouquinho mais cedo percebeu que quase não dava para andar, nem dirigir o veículo hoje. Mas o sol já apareceu, já está aí bem presente e aparentemente nós teremos um pequeno verão nesse meio de inverno, né? Vamos conferir a nossa previsão do tempo.
Sem previsão de chuvas para os próximos dias, o sol deve predominar na região até sexta-feira. As temperaturas seguem com tendência de alta, devendo cair a partir de sábado, atingindo no domingo máxima de 22 graus. A quarta-feira em Cubatão será de sol com poucas nuvens à tarde. Os termômetros devem registrar mínima de 19 graus e máxima de 27 graus. Os ventos são fracos e a umidade relativa do ar ficará entre 34% e 85%. Deu para sentir, né? Teremos calor, pode dar até praia no final de semana. E por falar em praia, falar em calor, vamos falar agora de futebol. Olha, o Bragantino venceu e agora espera o vencedor de Santos ou o Libertad na semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos acompanhar o gol? Pela Copa Sul-Americana, aos 48 minutos da etapa final, Arthur do meio da rua faz o gol do Bragantino contra o Rosário. Bragantino 1, Rosário 0. Olha, vale a pena depois a gente assistir novamente esse gol, porque que golaço, hein? Poucas vezes eu vi um gol tão bonito assim como esse. Agora, falar de futebol e não falar de Copa Libertadores, não falar de Palmeiras e São Paulo, choque rei, que foi ontem, que jogaço. Vamos acompanhar São Paulo. O Palmeiras venceu o São Paulo, 3-0. E agora, a definição do próximo adversário vai ser hoje, contra Atlético e River. Quem vem? Mas vamos de gols primeiro, Palmeiras e São Paulo. Quartas de finais da Libertadores da América. Ontem, no Allianz Parque, o Palmeiras conseguiu a classificação para a semifinal, ao derrotar o São Paulo por 3-0. 11 minutos do primeiro tempo, Rafael Veiga abre o placar para o Verdão. No segundo tempo, Dudu bate colocado, acerta o ângulo e amplia 2-0. 10 minutos depois, Patrick de Paula encerra o placar. Final, Palmeiras classificado para a semifinal da Libertadores da América 3, São Paulo 0. Hoje sai o adversário do Palmeiras, entre Atlético Mineiro e River Plate. Os palmeirenses aqui da TV estão rindo à toa. Tito, aquele gol, do segundo gol, eles pediram pênalti. Então, poderia ter dado o pênalti, seriam 2 gols. Bom, brincadeiras à parte, nós encerramos o jornal Primeiras Notícias de hoje e voltamos à tarde com últimas notícias. Tchau!